Olá, sejam bem-vindos, a paz a todos. Sou o pastor Jean Jorge, aqui do canal Escatologia, Princípio do Fim. O título desse estudo é o Tratado de 7 Anos. Nós vamos falar sobre esses planos, né, de paz entre Israel e os seus vizinhos lá, seus meio-irmãos. Aqui está plano de paz Israel-Palestina. O chifre pequeno e o rei do norte. A gente coloca ali a parte do norte como pegando ali a Turquia, não pegando Rússia. A Rússia estaria muito mais aqui para cima, aqui a nordeste, né? Aqui, Israel está aqui e a gente pega aqui diretamente Síria, Turquia, que vem pegando aqui esses outros países que fazem parte aí das características da besta. O Iraque é a Babilônia e o Irã é a Medopérsia. E a Turquia pega o que era a Grécia. Então, o rei do norte está envolvido aqui na besta. Até agora entendemos assim esses países aqui ao redor de Israel, que virá, né, o pequeno chifre, né? A Turquia está se posicionando como um mediador da paz no Oriente Médio. Ela está sempre falando na questão do levante também do Império Otomano, né? A gente tem que estar de olho nisso. A Turquia é um país que está sempre falando situações de trazer de novo o califado. E a gente precisa estar atento. Aqui, Tratado de 7 Anos. É uma hadith, né, do entendimento lá de Maomé, né, do islamismo. E ele diz assim, citando a hadith que fala do surgimento e governo do Mahdi, o Muhammad Ali ibn Zubair relata esta incrível tradição. Aí, abre aspas, o profeta disse, haverá 4 acordos de paz entre você e os romanos, que são os judeus, né, barra cristãos. Os romanos, para eles é isso. Quarto será mediado por uma pessoa que será da descendência de Hadrat Aron, o honrado Arão, irmão de Moisés, e será mantida por 7 anos. Isso está descrito nesse livro aqui, Anticristo Esperado pelo Islã, do Joel Richardson. É esse livro aqui ao lado, ó. É muito bom, tem na internet em português, quem quiser, né, baixar aí para ler, muito bom, abre muito nossos olhos. As pessoas perguntaram, abre aspas, ó profeta Maomé, quem será o imã, líder do povo nesse tempo? O profeta disse, ele será da minha descendência e terá exatamente 40 anos de idade. Sua face brilhará como uma estrela. Esse brilho faz referência à marca que a besta da terra fará neles para diferenciá-los dos infiéis. Isso é porque eles acreditam assim. Eles acreditam que quando uma besta da terra se levantar, ele vai marcar os muçulmanos como fiéis na sua testa, e eles, os muçulmanos que são chamados de fiéis, vão brilhar. Já quem for infiel vai ficar em trevas, né? Vai enegrecer. Observação, não devemos tomar isso por base, mas são informações. A nossa base, né, os irmãos sabem, que é a palavra de Deus. Mas nós também construímos um pensamento através da história, através, né, de toda a informação que temos à nossa disposição. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Aí aqui a gente já está fazendo um contraponto com Daniel 9:27. Israel vai assinar o acordo de paz de 7 anos com a Turquia. Isso aqui é um entendimento desse canal, né? Armageddon News, que é muito bom também.
Mas há uma possibilidade. Há uma possibilidade que a Turquia fique aqui fazendo esse acordo, né, entre Israel e todos os países ali ao redor. Inclusive hoje já tem muitos países que estão fazendo acordo com Israel. A Jordânia, Emirados Árabes, o Bahrein. Então são muitos países que têm acordos já com Israel. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Aqui está uma relação, né? 7 anos de tratado de paz no Oriente Médio. E está aqui Israel, o mediador como Turquia, e aqui Palestina, Jordânia, Egito, Líbano, Síria, Iraque, Arábia Saudita e Irã. Então, alguns países aqui como Jordânia, Egito também já tem um tipo de tratado, a Arábia já tem, eu não sei esses outros aqui. Então, aqui está dizendo que ele firmará aliança com muitos por uma semana. Nós não sabemos, não podemos afirmar que essas alianças que Israel está fazendo agora já é essa profecia de Daniel 9:27 se cumprindo. Não podemos afirmar isso. Mas é algo que a gente precisa ficar de olho, ficar atento, porque isso vai se cumprir. Essa aliança com muitos por uma semana vai se cumprir. E na metade da semana, a gente normalmente entende que o cessar do sacrifício e a oblação é porque iria se cortar esse pacto, né? Mas pode ser que o pacto continue por 7 anos e nesse tempo se cesse a oblação e o sacrifício. Comece aqui a perseguição, né? Na metade da semana para frente vai começar a perseguição, que vai ser impedido o sacrifício e a oblação. Aqui pode ser tanto dos judeus, se houver a reconstrução do terceiro templo físico lá em Israel, pode ser tanto isso, como pode estar apontando para o nosso cultuar, nossa liberdade de culto como igreja ao Senhor. Isso vai ser proibido realmente por lei em todo mundo nesse tempo. Então pode estar apontando muito mais para esse ponto, mas que também, paralelo a isso, para engano, pode estar acontecendo algo lá também com o povo de Israel na carne. Não que Deus esteja com alguma profecia no sentido benéfico para Israel para se cumprir, porque o benefício é para aqueles que estão em Cristo. Se o povo de Israel não está em Cristo, eles não são corpo de Cristo, não são igreja. Precisam aceitar a Cristo para fazer parte do corpo de Cristo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Isaías 28:18. Aí está escrito aqui, mas eles assinarão literalmente uma aliança com o próprio anticristo. Então a aliança, Isaías está dizendo, o contexto desse texto é que Israel ficou se confiando nas alianças que fizeram. E aí Deus vai dizer, olha, a aliança com a morte que vocês assinaram vai anular. Esse acordo que vocês fizeram aí para ficar protegidos, isso não vai subsistir. E quando o dilúvio do açoite passar, vocês vão ser pisados. Então, infelizmente, Israel vai ainda acontecer muita coisa ruim com aquele país, vai ser cercado, né, de exércitos, e eles, infelizmente, passarão por situações muito difíceis, porque não se voltaram para Jesus Cristo. Possível ponto para o tratado de paz. O terceiro templo poderia ser construído ao lado do Domo da Rocha. Aqui está o terceiro templo, né? Uma figura da possibilidade ao lado do que já está hoje lá,
que é esse monumento aqui, a Mesquita de Al-Aqsa, que é muçulmano. Então, há uma ideia de que para possibilitar a reconstrução do terceiro templo, que haja esse acordo de deixar uma e construir o outro ao lado. Não precisar demolir essa aqui para construir o templo judaico. Mas não sabemos se isso realmente vai acontecer, né? Esse terceiro templo físico. Não há uma profecia, segundo o que entendemos, uma profecia específica para a reconstrução de um terceiro templo físico. Mas nem tudo o que Deus não quer que aconteça, não acontece, né? Senão o mundo não estaria aí nesse ponto tão caótico, né? De estupros acontecendo que Deus não quer que aconteça, de roubo, de morte acontecendo que Deus não quer que aconteça. Então essa reconstrução do terceiro templo, apesar de não ter uma profecia para isso, é capaz que possa acontecer. Tal como foi com a Torre de Babel. Não havia uma profecia, muito pelo contrário. Deus queria que os homens se espalhassem, mas os homens quiseram construir uma torre para ficar no mesmo lugar, e Deus veio e destruiu. Então, apesar de não estar escrito que haveria uma Torre de Babel, os homens construíram. Então é possível que isso aconteça com o templo em Jerusalém. Que entendemos que o templo, né, o último templo, a última casa, somos nós, né? O nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Aqui está, né? Surpreendentemente, houve um aumento recente. Aqui o espaço onde poderá ser colocado ao lado da mesquita. Seria uma forma de manter as duas coisas, né? Porque aqui é um domínio, nessa parte de cima aqui, da Jordânia. A parte administrativa dessa área aqui é da Jordânia. Então, para que possa haver possibilidade de construir esse templo, teria que não se pensar em destruir a mesquita. Então essa aqui é uma das possibilidades. Na chamada de muçulmanos proeminentes para verem a reconstrução do templo de Salomão. Então está aqui, ó. Surpreendentemente, houve um aumento recente na chamada de muçulmanos proeminentes para verem a reconstrução do templo de Salomão. No caso, a maquete, né? O projeto. Israel aceita o acordo, mas ao custo de iniciar os 7 anos de tribulação. Aqui está se falando, né, que quando se aceitar, quando se fizer esse acordo de paz, já estará dando início, porque é um acordo de 7 anos, e entendemos por esse texto de Daniel 9:27, que é a última semana das 70 semanas profetizadas, né, pelo profeta Daniel. Então, aceitando esse acordo, já dará início à tribulação, que são os 7 anos, mas a grande tribulação são de 3 anos e meio para frente. Os 3 anos e meio finais, quando, né, o anticristo realmente se manifesta como o anticristo. 1 Tessalonicenses 5:3 vai nos dizer: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas está aqui, ó, mas esta paz, com todos os tratados assinados com os árabes, não vai durar. Então aqui, essa falsa paz, digamos assim, não é para a igreja. A igreja sempre estará em perseguição, sempre estará sendo perseguida. Estará em falsa paz, porque a verdadeira paz só em Cristo, mas estará aquela falsa paz só os ímpios, que estarão fazendo tudo de acordo com o que o sistema do mundo impõe. Para eles está tranquilo. É uma falsa paz até que venha
uma repentina destruição sobre todos. Mas até então a igreja não vai estar dentro dessa falsa paz. A igreja está sempre fora do sistema. Porque até hoje nós não vivemos totalmente em paz com o mundo, né? Não tem como. Hoje até que no Ocidente a igreja vive bem, mas a igreja no Oriente ela não tem essa mesma tranquilidade de nós aqui do Ocidente. Ela está lá morrendo, está lá perdendo seu pescoço, está lá sendo presa. Então é isso que vai acontecer de modo mais contundente no fim dos tempos. Então eu espero que os irmãos tenham gostado aí e tenham aprendido, tenha sido de bastante conhecimento aí para os irmãos. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de cada um de vocês. Paz a todos.